receita aqui de pão de cachorro quente, nós vamos usar 2 ovos, 1 colher de sopa cheia de manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando margarina para fazer ele na opção sem lactose. Usa margarina. 20 gramas de fermento biológico seco para pão, que equivale a 2 sachêzinhos, tá? Esse é o seco. Se for do fresco, são 60 gramas. O açúcar são 125 gramas de açúcar para quem tem balança. Para quem não tem balança, 2/3 de xícara. A xícara que eu uso é sempre 250 ml, tá? 1 colher de sopa de sal. Mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo. A gente pode usar mais ou menos, dependendo da farinha de trigo que vocês têm aí na casa de vocês. 250 ml de água e 250 ml de leite. Quem precisar fazer sem lactose, usa 500 ml de água. Farinha sem fermento, tá? Não usem farinha com fermento. Agora nós vamos começar a misturar os ingredientes. 3/4 de xícara de açúcar, 250 ml de água e 250 ml de leite. Reforçando, quem não pode com leite, coloca 500 ml de água, sem problema. Os 2 ovos, a manteiga. Estou usando o leite e a água em temperatura ambiente, porque aqui em Goiânia, aqui em Goiás, está muito quente. Então, estou usando tudo em temperatura ambiente, não aqueci nada. Vou dar uma misturadinha aqui, vou colocar o sal. E já vou adicionar o fermento. Tudo assim, rapidinho. Tudo bem prático. Farinha de trigo, nós vamos usar mais ou menos 1 quilo. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 700 gramas de farinha. E vou mexer com a espátula. Quem tiver dúvida com relação ao ponto da massa, aqui no nosso canal, no YouTube, tem ponto da massa, mesa harmoniosa, que vocês podem pegar vários vídeos que eu mostro o ponto da massa, tá? Vou adicionar um pouco mais de farinha, porque a massa ainda está muito mole. Lembrando que eu já estou com as mãos lavadas e escovadas. E eu passei álcool a 70, tá? Escova a mão aí, uma escovinha, as unhas, passa álcool a 70. Não é álcool em gel, é álcool líquido, tá? Porque o álcool em gel, ele deixa resíduo nas mãos. Então, use álcool líquido para higienizar as mãos antes de sovar a massa. Então, pronto, ó, já ficou pesada. A partir de agora, nós vamos ter que fazer uma sovinha na mão aqui. Olha, sova na mesa, empurra e puxa até ela ficar uma massa bem uniforme, porque aqui ela ainda tá cheia de gruminhos, a farinha de trigo ainda está sem misturar direito. Ó, nós vamos fazendo esse movimento aqui e adicionando a farinha até ela soltar um pouco da mão e da mesa. Mas esse soltar é pegadinha, né, gente? Quem é harmoniosa raiz aqui sabe que esse soltar da mão é um soltar mais ou menos, né? Ó, só isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui agora até ela ficar uma massa bem elástica, porque aqui ela não tem elasticidade nenhuma. A gente pega nela, ela rasga, ó. A nossa massa já está sovada, já sovei ela aqui na mesa, mais ou menos uns 15 minutinhos. Assim, ó, empurrando e voltando, empurrando e voltando, não precisa pôr força, é só repetição de movimento mesmo. Ela já está super macia, elástica e bem flexível, olha. Segura ela aqui, ela desce, né? Ó. É uma massa macia, não pode ficar uma massa dura, gente. Ela fica descolando da mão, mas olha, ela cola na mesa e ela cola na mão, olha aqui. Estão vendo que ela tá pregada aqui na minha mão, ó. Mas a hora que eu puxo, ela solta. Olha só, eu passo uma mão na outra, ela solta totalmente sem passar mais trigo. Olha.
esse é o ponto ideal da massa de pão, da massa de rosca, seja qual pão for, exceto pão de forma sem sova ou cuca sem sova e mesa harmoniosa. Se vocês forem fazer o pão de forma sem sova, mesa harmoniosa e o pão cuca, mesa harmoniosa, o ponto dele vai ser mais mole do que isso, porque ele é colocado na forma às colheradas. Ele não é modelado, né? Mas, fora isso, olha, ela gruda na mesa. Quando eu vou puxar, ela tá colada na mesa, ó. Coladinha. Mas eu passo a mão, sem farinha de trigo, e ela descola, certo? Então, tá aí. Um ponto perfeito da nossa massa de pão de cachorro quente. Vou colocar ela agora na mesma bacia em que nós misturamos os ingredientes e vou deixar ela descansar por mais ou menos 30 a 40 minutos para ela dobrar de tamanho. Depois a gente modela os pães e deixa descansar novamente. Vou colocar a massa aqui na mesma bacia, deixar ela descansar aqui por mais ou menos uns 30, 40 minutos, até ela dobrar de tamanho. Se vocês ficarem na dúvida sobre o tamanho da massa, fotografem a massa no fundo da bacia assim que vocês colocarem ela aqui, e daí uma meia hora, uns 40 minutos, vocês comparam a fotografia com a massa que vai estar dentro da bacia, certo? Enquanto ela descansa aqui, ela cresce, vai ficar abafada, tem que deixar abafada, que se deixar ela destampada, ela resseca por cima, certo? Colocar aqui, ó, a tampa de uma boleira, vamos deixar ela descansar. Olha a quantidade de trigo que sobrou da nossa receita, de 1 quilo. Então, com a minha farinha, sobrou aqui mais ou menos 1/4 de xícara, mais ou menos, de farinha de trigo, ou meia xícara de farinha de trigo, mais ou menos, tá? Então, tá aí. Olha só o quanto a nossa massa cresceu. Ela ficou mais ou menos uns 45 minutos e já tá enorme. Agora eu vou pesar em bolinhas de 60 a 70, 80 gramas. Aí depende do que vocês querem, o tamanho que vocês querem fazer o pãozinho. E a hora que eu já tiver pesado uma quantidade grande, a gente começa a modelar para vocês verem como eu vou modelar. E a gente dá sequência na nossa receita de pão de cachorro quente. Se vocês estão gostando do vídeo, da receita, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das minhas próximas publicações. E compartilhe essa e outras receitas aqui do canal com as suas redes sociais. Para enrolar o pãozinho de cachorro quente, eu gosto de pegar a massa que já está pesada. Essa aqui eu pesei ela em bolinhas de 70 gramas. Faço assim, ó, tipo um pãozinho. Coloco aqui na mesa, venho com o rolo, abro ele e enrolo igual um rocambole, ó. Só isso. Todos os meus pãezinhos estão com 70 gramas. Ó, sempre a parte da emenda para baixo aqui no tabuleiro, para o seu pãozinho não assar. Quando ele crescer, ele abrir uma borda aqui e ficar feio. Então, ó, coloca aqui um do lado do outro, uma distância de mais ou menos 1,5 pãozinho entre um e outro, porque ele cresce bastante. Tabuleiro untado, tá? O meu aqui não está polvilhado, porque ele está untado com um desmoldante. Quem não usa o desmoldante, untar com óleo ou com manteiga, polvilha farinha de trigo, certo? Vou modelar todos os pãezinhos aqui e a gente volta. Nossos pães já estão modelados. Agora eu vou deixar eles descansando num lugar bem quietinho, abafadinho, e até eles dobrarem de volume. Eles vão ficar descansando aqui com o clima que tá fazendo hoje, gente, mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora. Mas esse tempo de descanso varia de acordo com a farinha, o fermento e o clima da região em que o pãozinho está sendo feito, certo? O meu eu coloco dentro do forno do fogão a gás desligado e eu fico monitorando. Quando ele crescer, a gente leva para o forno. Olha o quanto nossos pães cresceram. Agora eu vou colocar eles lá no forno, que já está pré-aquecido a 160 graus, e ele vai ficar lá até corar.
O tempo de forno vai variar com o forno de vocês. Se ele é a gás, se ele é elétrico, se tem resistência superior, inferior, se ele é um forno de pedra. Isso tudo vai variar o tempo que o seu pãozinho vai ficar lá no forno. Agora, vamos levar para assar. A nossa primeira forma de pão já ficou pronta. Acabei de tirar ele do forno agora. E eu vou tirar uma aqui para vocês verem a maciez e a fofura desse pão, gente. Olha aqui, olha a perfeição dele. Olha aqui que coisa mais fofa do mundo. Ele fica desfiando, ó, muito fino, muito fofinho. Vou partir uma aqui para vocês verem. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, da minha receita, já deixa o seu joinha aqui para mim. Ele é tão importante para me ajudar a divulgar o canal. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube envia o meu vídeo para muito mais pessoas. Então, dá uma força aí pro canal, viu, gente? Olha só, pessoal, a fofura desse pão. Que perfeição. Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo carinhoso. Obrigada para vocês todos que ficaram comigo até o final. Meu abraço carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!